Agora em pé, vamos cantar o hino 91. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Nós te agradecemos, querido Deus, porque mais uma vez o Senhor trouxe na tua santa casa de oração a cada um dos nossos irmãos, nossos amigos que aqui estão. Viemos para te agradecer em primeiro lugar. E pedir também que nos ajude a reconhecer que só Jesus é que nos ajuda e que nos salva a cada dia. Por isso pedimos que continue conosco nesse culto sagrado, que possa ser tudo para a honra e para a tua glória. Fica conosco agora, pois nós te pedimos, agradecido, mas em nome de Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Boa noite aos amigos, nossos queridos irmãos. Toda quarta-feira a gente tem por hábito aqui dar aquela dica especial de saúde. Meninas, eu vou falar para vocês, mas não fique chateada que a semana que vem eu vou falar para os meninos também. Então, geralmente, as meninas, tem que ser só nós mulheres, né? Mas os meninos também têm esse probleminha. Por que as mulheres engordam?
né? Normalmente, depois que as mulheres casam, né? Geralmente a gente engorda um pouquinho mais. Por que será que, né? Às vezes a alimentação não muda, os hábitos não mudam muito, mas aqui tem a explicação para nós sentirmos aliviadas. Casamento, mulheres casadas em geral, mesmo sem ter filhos, são mais obesas do que as solteiras da mesma idade. Então, o que pode levar uma mulher a engordar? O anticoncepcional. O anticoncepcional ele faz reter líquidos. Tem pessoas que falam assim, mas anticoncepcional engorda, e isso eu escuto muito no dia a dia quando eu vou fazer os anticoncepcionais injetáveis para as pacientes, né? Mas esse não é o caso. Ele engorda porque ele retém líquidos. Não é a questão hormonal em si, mas a retenção de líquido que ele faz. Por isso, muitas pessoas, a partir do anticoncepcional, começam a ter hipertensão também, né? E a gravidez. A gravidez, geralmente, é difícil não engordar bastante na gravidez. O corpo modifica, né? Você lá pega, tem pessoas que pegam até, adquirem 20, 30 quilos numa gravidez. E pode acontecer, sim. E depois que nasce o bebê, pouco se perde. Então, há esse exagero, né? Em ganhar peso. E daí que não falar o que da menopausa, né? A menopausa é aquela coisa que judia de nós um pouco, e não é porque a menopausa chegou que você vai engordar, queridos. É porque você fica mais ansiosa, preocupada com algumas coisas, e quando a gente está ansioso, a gente faz o quê? Come. Então, esse problema de nós comermos além do que nós necessitamos é que faz um estrago no nosso organismo. Então, se nós equilibrarmos isso, como os anticoncepcionais que a gente usa, né? No tempo que tem que usar, ele retém líquidos, a gente vai compensar isso fazendo exercício físico, né? Vai ter que tomar líquidos do mesmo jeito, mas vai ter que suar também a camisa. Então, o problema do engordar, geralmente depois do casamento, é a retenção do líquido e a ansiedade na menopausa, que a gente come muito, e a gravidez que vai fazer adquirir esses quilos. Mas você pode perder ele sim. O exercício físico está aí para nós poder pôr em prática e gastar aquilo que nós acumulamos. Então, essa é a dica dessa noite. E para os meninos, a semana que vem também vai ter por que os homens engordam depois de casar. Vou dizer de novo, boa noite. Melhorou um pouquinho. Esse mês coube a minha administração da igreja, quer dizer, no auxílio da administração da igreja. Por isso que estou aqui. Hoje é primeiro. Não sei quantos trabalharam. Quantos trabalharam hoje? Eu também. Na verdade, muita gente trabalha, só que não conta, né? Trabalha em casa, fez não sei o que, isso trabalhar. É dia de trabalhar, então? Eu também pedi que o Jackson deixasse esse verso ali, ó. E o que fosse o verso do mês. Então, assim, a gente tem, por exemplo, como a gente tem semana ou tem mês que a gente leva um caminhão de pedra em cima da gente, né? Não sei se acontece com você, mas tem vezes que cai um monte de pedra. E fica muito difícil. E aí quando o Davi falou assim, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Será que quando eu convido a gente para a igreja a gente vai feliz ou não? Será que sempre vai feliz ou a gente vai chorando e depois para ficar alegre na igreja? O que vocês acham? Pensem nisso. E esse verso vai ficar durante todo esse mês ali. Sempre vai aparecer ali. Então, gente, ficar alegre, vir alegre, ou viver alegre, é alguma coisa assim muito pessoal nossa. De cada pessoa é muito pessoal isso. Estar com Jesus, você está feliz. Mas às vezes você também tem que chorar. Ou chora. Não é que tem que, você chora. E eu também queria fazer desse verso o seguinte, por exemplo, agora esse momentinho da oferta, e depois vai ser então os pedidos. Então, a hora que acabar a oferta, vai ser os pedidos. E vamos dividir em grupos. Não vou ficar falando assim. Vamos dividir em grupos que é melhor. Grupos pequenos, até 5, que daí dá para todo mundo falar um pouquinho e alguém do grupo ora. Eu acho mais fácil. Voltando a falar do verso, quando ele fala alegrei-me, esse alegrar não é só divina a igreja. Então você vem na igreja e não tem uma oferta. Às vezes você não tem uma oferta. Mas que tipo de oferta? Ofertar não é só dinheiro. É você se ofertar a Deus. O apóstolo Paulo fala sacrifício vivo. Sabe, ser sacrifício vivo é difícil. Não pense que é fácil. Fala, Deus, eu estou me entregando para o Senhor agora. Por favor, eu quero ser um sacrifício vivo. Pense nisso também. E antes ainda de rodar, viu, Jaque?
já vai poder rodar. Eu vou ler aqui antes que depois já vai começar. Acabou indo, vai começar já os pedidos em grupo, né? Mas aqui o irmão me passou aqui para dizer o seguinte, é pedido, né? Pedido de oração para Maicon Paulo de Souza, Gabriel Pedro da Silva, Diogo Cani, é isso aí mesmo, né? Elaine Cristiane Gomes, Kátia Valéria Sábio. Olhem para essas pessoas, irmãos. E o nosso pequeno grupo também, a tia fez uma relação bem grande para a gente orar para essa pessoa, que tem muita gente com dificuldade. Se vocês estão aqui, pode estar com dificuldade, mas está nos braços de Jesus. Amém? Então, roda o hino, por favor, lá, Jacques Santos. Vamos agradecer através da oração? Vamos colocar em pé? Querido Deus, nós te agradecemos porque nos dá vida, porque nos dá esperança e podemos entender que devemos participar de todos os projetos que o Senhor dá para o bem da tua causa. Fica conosco agora na continuação desse culto em nome de Jesus, a nosso Senhor. Amém. Então, dividindo em grupos, irmãos. Eu cheguei na associação, abaixa um pouquinho o volume, para mim está um pouquinho alto. Eu cheguei na associação antiga Sul Paranaense, que agora é Central Paranaense, e encontrei ali um rapaz
que conhecido meu, né? E o assunto foi um acidente que ele passou algum tempo atrás. E ele disse assim: nunca mais eu vou andar de moto. Nunca mais. E eu falei: por que não? Ele disse: porque o acidente foi feio. E ergueu assim a calça e mostrou os pinos que foram colocados na perna dele, a perna cheia de pinos, né? Eu falei: rapaz, largadiço, esquece esse negócio e anda de moto. Ele: não, você está falando isso porque não sofreu acidente. Falei: eu sofri acidente de moto e já esqueci. Falei: é verdade que eu fiquei com amnésia, mas que eu esqueci, eu esqueci. Amnésia é um negócio complicado, viu? Se você... É difícil quem teve amnésia, né? É uma coisa complicada. Se você quiser rir um monte, de outro dia eu conto para você como foi a história, né? Porque é complicado. Mas eu quero contar um pedacinho para você entender onde eu quero chegar. Eu estava no hospital do Cajuru e eu me lembro sentado na cadeira ali do pronto-socorro, né? Só que eu lembro. E até que o médico chegou para me atender e falou assim: e você? O que aconteceu? Falei: comigo? Eu acho que foi um acidente de moto, doutor. Aí ele falou: você acha? Claro, né? Senão eu ia estar fazendo o quê de macacão e luvas aqui? Só pode ter sido um acidente, né? Daí ele fez algumas perguntas e constatou: amnésia. Aí eu fiquei 3 dias no hospital, não tinha nenhum arranhão. Só porque eu entortei a porta de uma Kombi com a cabeça, tive que ficar internado 3 dias. Mas das coisas que eu me lembro que depois, né? Depois eu lembro que eu liguei, porque eu não tinha arranhão nenhum, eu ficava andando lá. E por coincidência o salário no bolso ainda, o salário inteiro no bolso. Então eu ia na lanchonete, ia para lá, ia para cá. E tinha um telefone público, comprei um monte de ficha, fiquei ligando para as pessoas. Ninguém acreditava que eu estava internado, que estava normal. Eu lembro que liguei para a Deise, minha esposa hoje, mas na época começando o namoro. E ela falou: e de nós, você lembra? Eu falei: o que de nós? Nós dois. O quê? Aí ela começou a chorar. Eu falei: não, eu lembro. Esse negócio de esquecer é uma coisa. E eu fiquei pensando assim, olha, você esquecer de alguma coisa é ruim. Esquecer de alguém é pior. Esquecer de alguém que lhe fez bem é pior ainda. É pior ainda. Agora vamos à passagem. Isaías 43, no verso 25. Olha o que Deus fala sobre parte desse assunto. Ele diz, verso 25. 43, verso 25, e vou ler o 26 também. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Ó, veja que Deus pode tudo, Ele é onipotente, mas Ele se autodetermina um defeito, Ele fica com amnésia. Mas depois Ele volta no verso 26 e diz, desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Veja aqui, ele diz, eu não me lembro, mas como você vai ter que entrar em juízo, então me faça lembrar de alguma coisa. Do quê? Do dia que você pediu perdão, do dia que você aceitou a Cristo, do dia que você mudou a tua vida, para que neste julgamento, que eu não estou lembrando direito, você possa ser justificado. Então, eu gosto desse texto aqui, e acho que todo cristão gosta desse texto, porque quando a gente fala em não lembrar, a gente sabe que Deus tem algo que não se lembra propositalmente dos nossos erros. Mas, ao mesmo tempo, fica embutido nesse texto aqui, que Deus está dizendo para mim e para você, mas lembre-se que você precisa estar comigo, com Deus. Veja que interessante. Ele diz que não quer lembrar do pecado, mas ao mesmo tempo ele deixa registrado, embutido no texto, que a gente precisa se lembrar dele. Vamos a outra passagem bíblica? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 1. Segunda epístola de Pedro, verso 3, verso 1. A epístola a gente poderia chamar de carta. Pedro escreve uma carta aos cristãos, ao que ele tinha acesso. Depois ele escreve uma segunda carta. E nessa segunda carta,
como se ele já tivesse conversado com eles pessoalmente e já conversado na primeira carta. Agora ele vem como se fosse reforçar um assunto que eles já conversaram. E diz assim o verso 1, então. Segunda epístola de Pedro 3, verso 1, e vamos ler o verso 2 também. Ele diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. E em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Verso 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, olha o que ele diz. Ele diz: eu vou escrever para vocês agora, só para lembrar vocês de algumas coisas. Para lembrar. O quê? O que os profetas disseram, o que os apóstolos disseram, o que os cristãos disseram de uma maneira geral. Eu estou lembrando vocês, escrevendo para vocês, para que você possa lembrar. Veja que o apóstolo Pedro, ele estava preocupado com que o povo se tornasse esquecedor das coisas, né? Das coisas de Deus. E eu diria que ele tem razão. Ele tinha razão ao escrever isto, que algumas pessoas vivem de tal forma que se esquecem plenamente do que Deus está dizendo para nós. E ele dá algumas informações. E quando você vai correndo o texto aqui, eu não vou ler tudo com vocês, mas ele começa a falar assim dos dias que virão, dos escarnecedores. Ele está falando no verso 3 ali, das pessoas que vivem com paixões deste mundo, paixões terrenas. Ele diz: não esqueça, isso já foi ensinado, então viva corretamente, não esqueça disso. Ele diz aqui no verso 5, esse eu quero ler: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu a água, e através da água pela palavra de Deus. Então ele diz que esquecem deliberadamente quem é o nosso Criador. Esquece. Inventam teorias, inventam ideias, inventam desculpas, inventam motivos para algumas coisas e esquecem de quem é o Criador. E Pedro diz: não esqueça quem é o Criador. Não esqueça. Agora vamos pegar esses dois assuntos que a gente viu. Nós temos Deus tentando se esquecer dos nossos pecados, porque Ele nos ama. Aí eu encontro aqui nesse versículo, relembrando o que está falando em Gênesis, que Deus é o Criador, que Ele nos criou. E Ele nos criou porque nos ama. Então, se Ele nos ama, Ele diz: de você eu não te esqueço. Mas se nós nos esquecermos de Deus, é como se dissesse: não amamos Deus. E aí nós estamos numa situação complicada, porque enquanto nós estamos conversando agora aqui na Igreja Sítio Cercado, as pessoas que estão assistindo pela internet, enquanto estamos vendo isto, nós estamos falando apenas, e claro, agora não vou esquecer de Deus, senão não estava aqui na igreja, não estava vendo esse sermão, via um vídeo ali. Mas, nos momentos que estamos sós, esta é a questão que Pedro está dizendo. Eu gosto de lembrar, porque lá na Bíblia também, Êxodo 20, verso 4, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, né? E tem essa palavra também. Quando ele diz isso, lembra-te, nós temos duas informações aqui nesse mandamento. A primeira informação é a seguinte: ninguém lembra daquilo que não sabia. Ou seja, os mandamentos foram escritos porque já sabiam que era para guardar o sábado. Segunda coisa que está registrado nisto: ninguém vai lembrar. Quando ele fala para lembrar, é porque havia a possibilidade de alguém esquecer. Pegando em todos os assuntos, como Pedro está usando aqui, não tem como a gente lembrar das coisas de Deus se eu não buscar a Deus continuamente. Não tem como lembrar das coisas de Deus se eu não estudar a palavra do Senhor. Não tem como lembrar das coisas de Deus se eu não conviver entre irmãos, especialmente na igreja. Não tem como. Como é que você vai lembrar de uma coisa que você não sabe? Você nunca viu. Você só pode lembrar de algo que você já viu. Então Pedro diz: vocês já sabem, vocês já foram ensinados, vocês já aprenderam, então não esqueça. E agora vivam de acordo com os ensinamentos. E aqui ele diz, nesse texto que ele escreveu, ele fala dos últimos dias. Ele fala que Jesus virá ali como um ladrão.
o dia do Senhor virá como um ladrão, ele fala no verso 10 em diante. E ele diz, então não se esqueça, porque se você se distrair desse assunto, você vai acabar perdendo a sua salvação. Jesus virá e você, puxa, esqueci que tinha um encontro marcado. Que Jesus diria isso para nós? Vamos lá na Bíblia agora. Lucas, capítulo 18. Na verdade, capítulo 17, verso 32. Uma frase curta, que Jesus mesmo fala. Capítulo 17, verso 32. O próprio Jesus fala para mim e para você aqui. Olha o que ele diz aqui. Lembrai-vos da mulher de Ló. Só essa frase. Essa frase é um tanto assim, cheio de informações por trás dela e ao mesmo tempo cheio de complicações, porque se eu perguntar para você se você lembrou da mulher de Ló hoje, eu acho que você vai dizer que não, né? É só agora que eu acabei de falar, né? Confesso a vocês que também, só quando eu li, né? A gente lembra, a gente esquece. Mas na verdade não é da mulher de Ló em si que eu preciso de lembrar. Porque ficar lembrando da mulher dos outros complica a vida da gente, né? É mais uma situação do que aconteceu com ela. O que aconteceu com a mulher de Ló? Você lembra? Sodoma e Gomorra seria destruída. Lembra? Não lembra disso? Lembra? Seria destruída. E foi dito, não olhem para trás. E a mulher olha para trás e ela se torna uma estátua de sal. Foi destruída, morreu também. Não tem como sal sair andando, né? Ela morreu. Foi a forma que ela morreu. E o que Deus queria, o que Jesus queria quando disse para a gente lembrar da mulher de Ló? Lembrar como era esta mulher. Para quê? Para que eu não seja como ela. Que nenhum de nós seja como ela. Que nós sejamos diferenciados. Que nós sejamos pessoas que em nossa mente estão as coisas de Deus. Isto que ela queria. Que Jesus queria. E não sejamos com ela. Como ela era? Ela era alguém que pecou. E não só pecou, pecou demais. Estava vivendo em Sodoma e Gomorra, uma cidade em pleno pecado. Por isso Deus queria destruir essas duas cidades gêmeas. E ela, ao olhar para trás, não foi o olhar que a matou. Foi porque ela disse, eu queria estar lá com eles, não queria sair daqui. Porque ela estava vivendo com o pecado que eles estavam vivendo, estava gostando daquilo. E ela percebeu, mas vão destruir minha cidade querida. E ao olhar para trás, ela revela aquilo que Deus já sabia. Por isso ele manda o recado, não olha para trás. Materiais também. Mas pelo que deixa entender mais a Bíblia, é a questão mesmo espiritual que ela estava repleta em si. Então, como devemos ser? Como mulher de Ló? Não. Fugirmos do pecado. Não gostarmos do pecado que está acontecendo hoje, e me parece que o mundo está querendo caminhar para Sodoma e Gomorra novamente. Porque as informações que a gente tem em qualquer aspecto são situações assim que está complicando este mundo, né? Uma coisa interessante da mulher de Ló, ela morreu, mas ela não precisava ter morrido se ela tivesse se lembrado das palavras que o anjo disse a ela, não olha para trás. Ela não precisava ter morrido. E essa morte física tem sua importância, mas para nós que temos uma confiança no Senhor, uma crença de vida eterna, ela tem seu motivo para deixarmos tristes, mas não é a pior. A pior morte mesmo é a morte eterna. E quem é que acaba se distraindo e não prestando atenção nas coisas de Deus, não lembrando do que Deus lhe ensinou, ele acaba, talvez nem morra nessa morte, porque Jesus pode voltar e a gente estar vivo. Mas a morte eterna, esta sim, morrer e não precisar morrer. Por que eu não preciso morrer? Porque você não precisa morrer. Porque você tem conhecimento de quem é Cristo Jesus. Quem não tem, quem não busca paciência, essas pessoas, elas estão distraídas. O que a gente pode fazer? A gente tenta falar com elas. Mas se elas não tomarem a decisão, não dá para a gente fazer mais nada. Elas têm que decidir por elas próprias. Mas quando olha para mim, olha para você, fala, nós temos que viver eternamente. Não posso ser como alguém que não precisava morrer e morreu. Outra coisa da mulher de Ló, ela se tornou um símbolo da incredulidade. Ela não creu em Deus. Ela acabou crendo nas coisas do mundo aqui. No que o irmão mencionou, na questão material, que ela estava vivendo bem financeiramente. Ela
acabou acreditando que podia viver espiritualmente da maneira dela. Essa incredulidade dela, ela se tornou um símbolo. E Jesus diz para mim e para você, lembra-se dela, hein? Não seja você como foi esta mulher incrédula. Seja você uma pessoa que crê, que confia no Senhor. Porque quem não crê acaba tendo o mesmo destino que ela. Não quer virar estátua de sal, mas que vai perder a salvação. E aí, quando eu lembro de Pedro, eu lembro que Pedro diz, não esqueça tudo que foi te ensinado. E eu volto também a dizer, mas para mim ninguém ensinou. Então aprenda. Então busque conhecimento. Busca conhecimento do bom conhecimento. Porque algumas pessoas estão ensinando por interesses próprios. Mas Pedro está dizendo, não, aquilo que ensinou os profetas, aquilo que ensinou os apóstolos, e eu quero acrescentar, ele não diz, mas aquilo que ensinou um fiel cristão, aquele que está decidido a buscar o ensinamento para alcançarmos a salvação e não para coisas aqui dessa terra. Vamos a mais uma passagem bíblica, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, Velho Testamento, verso 1. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes capítulo 12, verso 1, diz o seguinte. Esse texto é bem conhecido. Na minha Bíblia ela tem um título. Não sei se a tua Bíblia tem o mesmo título que a minha, que esse título é acrescentado. Ele diz assim, a velhice. Mas quando lê o texto não fala da velhice. Diz assim, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então, a gente lê, pensa que é mocidade, porque lembra do dia da mocidade, mas ele está falando mesmo preocupado com a velhice. E eu vou além da velhice, na época da morte mesmo. Né? Porque se nós não lembrarmos de Deus lá na mocidade, é porque não buscamos o Senhor durante a vida. E quando chega a época da velhice, dos últimos dias nossos aqui, se Jesus não voltar, também seriam os últimos dias, caso ele volte. Mas se nós não estivermos com Deus no nosso coração, nosso destino não será um destino muito feliz. Então, ele coloca aqui, o autor, ele coloca dizendo assim, lembra você. Lembra. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Digo por mim e digo por você também. Se tivesse um botãozinho para a gente apertar assim, quando apertar esse botãozinho, a gente não esquece nada das coisas de Deus, eu apertaria esse botãozinho. E eu acho que você ficava na fila para apertar também o botãozinho. Não tem, a gente é humano. E a gente comete alguns erros. Então, aquilo que o próprio Deus me pede, eu queria inverter isto. Eu quero pedir para Deus. Sabe quando você está indo na casa de alguém e você tem que falar com ele sobre um negócio, vamos inventar uma situação, e daí você diz para quem está do teu lado assim, escuta, quando chegar lá, não esqueça de me lembrar que eu quero falar com ele que ele pode pagar em parcelas. Eu só estou inventando uma situação. Daí você pede para a pessoa do lado, me lembre, hein? Me lembre disso. Já fez isso, né? Já fez. E isso que eu queria dizer agora em relação a Deus. Deus diz para mim, não esqueça. E agora eu queria dizer assim para Deus, Senhor, me lembre. Porque eu entendo que esse é um milagre. É um milagre mesmo, porque pessoas pecadoras estarem mudadas, convertidas, buscando o Senhor só por milagre. E se é milagre, então eu preciso de Deus. E eu queria pedir para Deus, Senhor, me lembre, quando eu estiver de frente a uma aprovação dos teus mandamentos, me lembre, para que eu não me distraia. Eu queria dizer para Deus, Senhor, me lembre, Senhor, de gastar um tempo contigo para orar. De vez de eu dizer para Deus, eu vou lembrar para orar com você, eu quero dizer, Senhor, me lembre, para que eu não me esqueça. Lembra-me, Senhor, de que eu tenho que orar. E eu vou colocar um horário aqui para nós, pela manhã, Senhor. Quando eu levantar, que me lembre que antes de qualquer coisa, preciso orar, falar contigo. Não é eu que vou correr atrás dessa oração. Eu quero que o Senhor me ajude. Daí, depois que eu lembrar, aí sim eu vou orar. Pela decisão que eu tenho com o Senhor. Eu queria pedir a Deus também para que Ele me lembrasse. Para que eu não pudesse pecar.
aquilo é questão de distração, né? Eu estou me referindo. Porque por decisão, nós teríamos que pedir para Deus, mas daí é um outro poder, poder da vencer. Mas agora eu estou dizendo, me lembre, Senhor, de que eu não sou daqui. Mesmo que eu more aqui, o Senhor está me preparando para morar contigo na Canaã Celestial. Me lembra disto. E sabe, eu aprendi uma coisa que ninguém tropeça em montanha, só tropeça em pedras. Ou seja, alguém fala assim, não, tu pedir a Deus para lembrar que eu não posso matar alguém. Se a pessoa estiver num são juízo, não vai matar ninguém, mas a gente pode ofender alguém. Pecado menor. A gente pode roubar alguém. Não um assalto aí de caixa eletrônica que virou na moda agora, mas pegar ali um dinheiro que não é seu, de uma empresa, e daí alguém, parece-me que isso é rotina, todo mundo faz, mas eu queria que Deus me lembrasse. Não, mas eu não, Senhor. Os outros até que querem fazer, façam. Mas me lembre quem sou eu, Senhor. Eu queria pedir para Deus que Ele me lembrasse, para que Ele me ajudasse a ler a Bíblia. Amanhece o dia, ou alguns fazem diferente, fazem à noite por questão de tempo, questão do trabalho, alguns fazem ao pôr do sol, alguns fazem no ônibus. Outro dia eu vi uma mulher lendo no ônibus. Acho difícil ler no ônibus, porque todo mundo quer conversar com você sobre a Bíblia, né? Mas é um lugar, lembra, Senhor, eu preciso ler a Bíblia. Deus vai me lembrar. Eu tenho que lembrar, mas como eu não consigo, porque vivo nesse mundo, eu vou pedir poder para Deus para lembrar disto. Eu vim pedir para Deus para Ele me lembrar de testemunhar das coisas dEle. Porque com o poder dEle, a minha mente pode ser voltada e quando for necessário, eu testemunhar de quem é Deus na minha vida. Que eu possa lembrar de dizer a alguém quem é Jesus. Para que ela também possa ter esta bênção. Eu queria pedir a Deus para Ele me lembrar, para eu gastar algum tempo com Ele. Porque a gente lembra, eu vou inventar situações aqui, porque as vidas não são iguais, né? Mas alguns lembram de ir trabalhar, lembram de passear, lembram de futebol, lembram de televisão, lembram até de novela. Lembra, último capítulo, lembra dessas coisas que não é para lembrar, lembra da escalação da time tal do ano tal, mas não consegue lembrar de um pouco de tempo com o Senhor. E eu queria pedir a Deus que Deus me ajudasse, que a minha memória e a tua memória fosse voltada para gastar um pouquinho de tempo com Ele. Queria pedir a Deus para lembrar-me, para te lembrar, para vivermos uma vida de amor. O mundo está tão frio, não tem amor, né? É verdade que ainda há quem ame, senão o mundo já estava destruído. Mas há pessoas tão fortes com essa falta de amor, com esse desprezo pelo próximo, e que algumas vezes causa situações, a gente se envolve em algumas situações que a gente quer entrar como as pessoas fazem. Alguns dizem, não leva desaforo para casa. Não leva mesmo, esquece na rua, chega em casa em paz. Queria que Deus me lembrasse que eu tenho que amar o próximo, mesmo que o próximo me faça mal. Queria pedir a Deus que Ele me lembrasse de todas as promessas que Ele fez para mim. Eu não preciso lembrar palavra por palavra, porque especialmente que a Bíblia tem palavras antigas, a gente se esquece, mas no sentido da palavra. Uma das coisas é, confia no Senhor. Essa é uma promessa que eu preciso lembrar todo dia, porque todo dia eu tenho que lembrar que tenho que confiar nele, que é Ele que está conduzindo a minha vida, que é Ele que está mudando o meu jeito de ser. Eu queria pedir a Deus que me ajudasse a lembrar da nova terra. Eu não conheço pessoalmente, mas conheço pelos escritos da Bíblia. Conheço que é um lugar de paz pelos escritos da Bíblia. Sei que é um lugar que o próprio Jesus vai morar comigo. Sei que lá não haverá pecado. E eu queria lembrar cada dia, para que eu possa estar cuidando de mim mesmo. Mas eu queria pedir também para Deus me lembrar que enquanto eu estou aqui, trabalhando, estudando, conversando, colocando como um grupo, casando-se, mas lembrar que não passamos de forasteiros nesse lugar. Estamos aqui apenas passageiramente, porque eternamente estaremos com Deus nosso Senhor. E a gente não pode se esquecer disto. É verdade que nós vamos ter que continuar trabalhando, vamos ter que continuar comprando algumas coisas que precisamos, por exemplo, uma casa, vamos ter que preocupar com os estudos, aqueles que estão nessa idade do estudo,
É verdade tudo isto. Mas que isto não seja primeiro lugar. Primeiro lugar seja nosso Senhor. Porque daqui nós somos apenas forasteiros. Porque logo vamos morar com o nosso Deus lá no céu. Vamos viver com Ele lá no céu. Vamos andar com Ele como Ele tem preparado para todos nós, para que a gente possa estar constantemente com Ele a cada dia lá no céu. Sabe, eu queria dizer que nossa memória, ela não é a melhor das memórias. Queria que não fosse verdade o que eu acabei de dizer. Queria dizer que nossa memória é a melhor coisa de todas. Mas não é verdade, né? A gente não lembra de muitas coisas. A gente se esquece de muitas coisas. De vez em quando, eu trabalho por aí, em vários lugares, de vez em quando vem alguém falar comigo e pergunta se eu lembro. Não lembro. Não lembra, a gente não lembra. A pessoa tem que nos ajudar para lembrar, não é? Eu me lembro que encontrei com um rapaz desse tamanhão, ali em Ponta Grossa, num Campuri. E ele veio, me abraçou, pastor, tudo bem? E eu falei, rapaz, como é que você tá? Tá bom? Ele, que alegria a gente vê. E de onde que você é mesmo? Que eu não sei. Aí ele falou, vá. Mas também ele foi aluno meu, ele era desse tamanho, agora me aparece desse tamanhão, quer que eu lembre? Não tem jeito. A nossa memória não é aquela maravilha. Queria que fosse, mas não é. Mas que pelo menos para as coisas do Senhor, a gente não esquecesse. Que a cada instante a gente estivesse vivendo com as coisas do Senhor em nossa mente, andando com o Senhor, acreditando que é Ele que vai mudar minha vida, é Ele que muda minha vida, é Ele que dirige minha vida. Porque eu sou seu, do Senhor, só do Senhor, de mais ninguém. Eu estou falando espiritualmente, porque a gente é um do outro aqui, irmãos, amigos, casados, cada um na sua família. Mas espiritualmente eu não sou de ninguém mais, só de Deus. E lembrarmos que nós precisamos buscar o Senhor a cada instante. Que a nossa mente possa estar focada nisto todos os dias. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar juntos? 337, Sou Forasteiro. Sou forasteiro aqui. Sou forasteiro
Oremos. Nosso amado Senhor, nosso Deus, eu quero dar graças a Ti, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estarmos contigo aqui na Tua casa de oração, ouvindo da Tua palavra, lendo da Tua palavra, gastando algum tempo, Senhor, em oração, entre amigos, entre irmãos da mesma fé, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu quero lhe pedir que o Senhor atenda a cada um dos pedidos que hoje foram aqui apresentados, e alguns que por algum motivo está apenas no coração, mas confiamos em Ti, Senhor. Mas hoje eu quero lhe pedir que o Senhor nos ajude a melhorarmos a nossa memória, Senhor. Que nós possamos lembrar de todos os seus ensinamentos, os seus mandamentos, aquilo que os profetas ensinaram, aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que os irmãos mais velhos na fé nos ensinaram. E que nós possamos andar sempre nos teus caminhos. Lembra-nos, Senhor, de que somos apenas forasteiros aqui. Lembra-nos que devemos amar mais o próximo, amar mais aqueles que buscam o Senhor também. Lembra-nos, Senhor, de ajudarmos a estar contigo cada manhã em oração, na leitura da Bíblia. Lembra-me, Senhor, de amar a Ti sobre todas as outras coisas. Que a nossa memória possa estar voltada para o Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém, Senhor.